Você teria coragem de tomar um vinho feito de uvas mofadas, podres? Pois é, parece estranho, né? Mas, e se eu te disser que alguns dos vinhos aí mais caros, complexos e celebrados do mundo nascem justamente assim, com a ajuda de um fungo que apodrece as uvas? Hoje a gente vai falar sobre o mofo do bem, a famosa podridão nobre, ou pourriture noble. Olha como fica mais bonito em francês, né? E eu vou te citar aí as regiões mais famosas onde você encontra esse tipo de vinho que não podem ficar de fora dessa conversa. Então, roda a vinheta e simbora pro vídeo. E se você caiu por aqui de paraquedas, eu sou o André Vickers, eu sou sommelier, eu sou formado aqui em Bordeaux e eu sou certificado W73 também. Eu vivo aqui na região desde 2022 e desde então eu tenho visitado produtores, grandes propriedades, para aprender e poder extrair o máximo de conhecimento dessa bebida incrível que é o vinho. Desde 2023 eu trabalho como guia em algumas das vinícolas mais prestigiadas aqui em Bordeaux e aqui eu compartilho essa minha paixão por vinhos, falando de tudo um pouco, direto da terra dos vinhos. Então já se inscreve no canal, porque assim você não perde nenhum conteúdo e ainda ajuda demais esse aqui que vos fala a continuar produzindo conteúdo como esse daqui, além de não te custar nada, viu? Vamos embora pro vídeo. Então vamos direto ao ponto como sempre, né? A botrytis é um fungo e ele é o mesmo que causa a podridão clássica. Mas assim como nos queijos, os fungos eles podem ser aliados para dar aquele sabor especial e diferente nos produtos, desde que sob certas condições. Olha, de fungo o francês entende, viu? Que esse país aí tem os queijos mais fedidos da face da terra, impressionante, mas alguns dos mais deliciosos do mundo. É igual para o vinho. Então esse mesmo fungo aí que pode estragar a uva em condições muito específicas, ele vira esse enorme aliado. Eu até poderia ser mais técnico aqui, tá? Mas eu vou tentar ser mais simples só para você entender o processo. Ele basicamente se instala sob condições de umidade, como ocorre com qualquer fungo, mas a diferença é que para que ele se torne algo bom, ele vai perfurar essa casca da uva, ele vai se instalar lá na polpa, e a uva vai começar a perder água, ou seja, ela vai se concentrar através desse processo de desidratação natural. Só que esse é o ponto. Para que esse fungo não vire apenas mofo, você precisa de um microclima muito específico, baseado em manhãs com névoa e umidade para que ele se instale e se desenvolva, porém tardes ensolaradas e secas para que ele não continue esse processo depredatório. Bom, e é precisamente isso que ocorre aqui em Sauternes, uma das regiões mais famosas do mundo que fabrica esse tipo de vinho, aqui em Bordeaux. E também em Tokaj, lá na Hungria, onde você tem esse mesmo processo, mas esses vinhos eles vão ser vinificados com algumas diferenças. Mas eu volto nisso aí depois. Esse contraste aqui permite o desenvolvimento da botrytis sem que a uva se apodreça de verdade. E como que essas condições aí são criadas? Aqui em Sauternes é tudo por causa do rio Ciron. Um rio bem pequeno, de águas aí mais geladas, que desemboca no Garonne, que é mais quente. E aliás, se você quer saber a importância desse rio aí, o Garonne, para o Bordeaux, tem esse vídeo meu aqui, falando da esquerda à direita em Bordeaux. Dá uma olhada lá depois, vou deixar o card aqui, que eu acho que é interessante aí para você entender. Então, voltando, esse pequeno rio desemboca no Garonne, e ele cria uma diferença de temperatura que vai gerar toda uma névoa matinal, mas que depois vai se dissipar com o sol da tarde. É um processo que é parecido em Tokaj, mas lá não é exatamente a mesma coisa, tá? Lá tem uma dupla de rios diferente, o Bodrog e o Tisa, mas também tem influência da floresta próxima ali, de um próprio microclima que cria também essas condições. Aqui em Sauternes, o protagonismo é realmente desse pequeno rio aí, o Ciron, entrando em contato com o Garonne, que faz toda a diferença e faz com que esse fungo basicamente só consiga se instalar ali, naquele pedaço da região aqui de Bordeaux. Agora pensa comigo, ocorre uma desidratação, certo? Você tem uma uva que é super concentrada em açúcar. E isso é legal, mas isso também complica tudo na fermentação. A levedura adora açúcar, sim, para transformar em álcool, mas em excesso o ambiente fica bem hostil. É tanta concentração que as leveduras meio que entram em colapso. Resultado, a fermentação para naturalmente antes de consumir todo o açúcar. E é por isso que esses vinhos ficam doces. Não é para colocar açúcar não, tá? É porque o fungo concentrou e a fermentação simplesmente não dá conta de transformar tudo aquilo em álcool. E controlar esse processo é complicado,
não é nada muito simples. E ainda tem um detalhe que deixa a coisa ainda mais complexa: colheita. Ela é feita manualmente durante várias passagens, 4, 5, até 6 passagens na vinha. Tem que ser feita à mão, porque o processo de botritização não é uniforme. Tem que se pegar cacho por cacho, uva por uva, só as que estão no ponto certo é que foram contaminadas pelo fungo. É uma mão de obra que é cara, exigente e é impossível de fazer isso com máquina. Toda essa complexidade faz com que um pé de vinha inteiro produza apenas uma taça de vinho. É uma insanidade de trabalho. Logo, é um vinho caro. Lembra que eu falei que o Sauternes e o Tokai eles têm vinificações diferentes? Então, lá do outro lado da Europa, na Hungria, a lógica ela é parecida, mas a técnica é outra. Lá, as uvas botritizadas, né, que eles chamam lá de azu, elas são colhidas, transformadas numa pasta e aí são adicionadas ao vinho base já feito. Em vez de fermentar o mosto todo botritizado direto, eles fazem essa mistura aí. E o resultado são vinhos igualmente doces e longevos, mas com uma textura e um perfil um pouco diferentes. E claro, as uvas são diferentes, né? Lá a principal uva é a Furmint. Assim como o Semillon aqui de Sauternes, eles têm a casca mais fina e são perfeitos para serem atacados pela botrytis. Agora vamos falar de status. Lá no século XVIII, açúcar era luxo, tá? Doce era coisa de rei. Aí vendo, os negócios todo mundo tem hoje. Imagina então, quando aparece aí um vinho que é naturalmente doce, raro, né? Feito com essas uvas assim mofadas, com essa colheita toda diferenciada, paciência, cuidado. Bom, ele virou símbolo de nobreza. Reis da Hungria, Luís XIV, Catarina da Rússia, todo mundo queria tocar o Sauternes. O Chateau d'Yquem, aqui de Sauternes, por exemplo, ele virou sinônimo de prestígio desde então. Até hoje é o vinho doce mais célebre do planeta. Mas só para fazer um ponto aqui, a botrytis ela é a mesma em todo lugar, tá? Ela só vira nobre quando o clima permite. Se ficar úmido demais ou chover na hora errada, por exemplo, já era. A podridão vira comum e perde tudo. Por isso esses vinhos eles são arriscados, caros e difíceis de fazer. Existem outras regiões no mundo também que fazem esse tipo de vinho, mas que são um pouco menos conhecidas, como a Alsácia, por exemplo. Lá é com o Gewürztraminer e o Pinot Gris, geralmente. E lá esse estilo se chama de Sélection de Grains Nobles. Que, convenhamos, é um nome bem mais bonito do que a outra região com o seu Trockenbeerenauslese. como ele se chama na Alemanha. E lá é geralmente o Riesling mesmo. Embora esses vinhos na Alemanha sejam bastante apreciados e sejam bem caros também. Obrigado, sogra, mais uma vez pelo alemão. Bom, e agora o que esperar de um vinho desses? Claro, um sabor doce, bem doce. Diferente dos queijos, esse fungo aí, ele não deixa o vinho fedido não, tá? Muito pelo contrário, mas muito pelo contrário mesmo. A complexidade aromática é incrível. Mel, damasco, cera de abelha, pêssego em calda, amêndoa, baunilha, abacaxi em lata. Não tem como replicar isso tudo em outro vinho, tá? Isso é único. E aí, vem a pergunta. O que eu faço com um vinho desse doce? Sauternes com foie gras é um clássico do Natal aqui, mesmo que muitos sommelier aí torçam o nariz. É cultural, gosto. Se quer saber um pouco mais desses acordos culturais aí, tá? Dá uma olhada nesse vídeo aqui. Vou te deixar o card, é bem interessante. Agora tem umas ideias bem ousadas também. Você já provou com ostra, com queijo azul, com curry tailandês? Fica a dica. A ideia é que você brinque com o contraste entre salgado e doce, picante e untuoso. Mas é claro, é um vinho que vai super bem com sobremesa também. Só que hoje tem um drama. A gente quase não vê mais esses vinhos aí. Por quê? Porque o gosto do consumidor mudou. Hoje o pessoal quer vinho leve, seco, quer frescor, quer acidez. O vinho doce caiu em absoluto desuso. Muitos produtores em Sauternes, inclusive, estão fazendo já vinhos brancos secos, com essas mesmas uvas, porque senão não pagam as contas, o que é um pecado. Eu não sei como que tá essa questão na Hungria, mas eu duvido que esteja muito diferente. Só que para mim a real é que isso tudo parece um triste fim para um produto tão especial. E aliás, tem uma coisa que eu poderia te dizer, caso você esteja pensando em vir aqui visitar Bordeaux, enfim, conhecer o vinhedo, eu recomendo muito que você visite Sauternes. Quando a gente fala de singularidade, é uma coisa única. Então, realmente, você vai estar visitando um vinho que, basicamente, só é feito lá. É uma região muito bonita também, vale muito a pena para que você conheça o que é isso. Eu tenho certeza
e você vai mudar a sua percepção sobre vinho doce, sem dúvida nenhuma. Bom, eu espero que você tenha gostado de saber um pouco sobre esse vinho aí que é tão especial, mas que infelizmente pela falta de demanda, talvez não continue existindo por muito mais tempo. Um vinho aí que já foi símbolo de luxo e hoje é meio desprezado. Eu bebo sempre? Claro que não, né? Mas eu tenho sempre aqui na minha cave. Eu acho um estilo incrível. Aquela beleza da junção entre o trabalho dos homens e a natureza em volta. Experimente, você não vai se arrepender. Bom, mas me conta aí, você já provou algum? Ou um Tokai, por exemplo? Curtiu? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. E não se esquece, se inscreve, deixa o seu like, porque você ajuda demais esse que vos fala a continuar produzindo conteúdo como esse daqui. Além de não te custar nada. Até o próximo vídeo e Santé!